Olá, boa tarde. Hoje, 27 de setembro, isso te diz alguma coisa? Você sabe o que se comemora hoje, 27 de setembro? E é disso que eu gostaria de falar, de trazer uma pequena reflexão e esclarecimento. 27 de setembro, muito se comemora o dia de São Cosme e São Damião. Mas poucos sabem a verdadeira história desses irmãos gêmeos, Cosme e Damião. Como eles são conhecidos na Umbanda e no Espiritismo, centro de mesa, essas coisas. E como eu vivi a minha infância dentro de um lar que serviam entidades, eu pesquisei muito. Alguns anos atrás, eu procurei conhecer a verdadeira história de Cosme e Damião, porque até então eu não sabia que era Cosme e Damião. Eu lembro que eu, meus irmãos, meus primos, as crianças lá onde eu morava, no meu bairro, a gente ia tudo para as ruas para pegar doce. Nós enchíamos latas e latas de doces, mas não tínhamos conhecimento como eu tenho hoje. E por isso nesse dia eu decidi gravar esse vídeo. Eu já tenho um vídeo lá que eu já fiz, tipo um slide, lá no YouTube, onde teve bastante visualização e até bastante comentário, né? Algumas pessoas me xingando, porque é aquele negócio, a gente vai mexer, como dizem, nenhum de vespas. Porque as pessoas ainda não têm o conhecimento da verdade que eu tive. Mas eu não vou contar, né, o que eu passei, né, a minha infância, o que aconteceu, mas eu fui criada e meu pai e meu tio eram envolvidos com essas coisas. Tanto que a minha avó, quando meu pai e meu tio nasceram, eles foram batizados no centro de macumba. E por ser irmãos gêmeos e idênticos, eu não sei porquê, a minha avó colocou o nome do meu tio de Cosme, batizou o nome do meu tio de Cosme e do meu pai de Damião. E eles eram muito idênticos, tanto que às vezes até, assim, eu fui criada com meu pai, mas os de fora confundia, porque eles eram muito parecidos. E eles dois eram muito unidos. Então, amados, eu como convivi e vivi dentro de um centro, pegando doce, até centro de mesa. Eu lembro que o centro de mesa, eu lembro uma vez que tinha lá, nós fomos pegar doce, tinha bastante criança, muita criança acompanhada lá de seus pais, tudo lá em pé, debaixo de sol, esperando os doces serem liberados para poder passar para a gente. E isso demorou mais de 2, quase 3 horas, a gente lá no sol, em pé, em fila, com fome, com sede, e nada dos doces ser liberado, porque os doces estavam sendo consagrados antes. Eles estavam sendo oferecidos antes para as entidades, para depois serem distribuídos para as crianças. Só que ali eu lembro que eu fiquei muito incomodada,
Porque eu achava aquilo muito errado, as crianças com fome, com sede. Olhava para as crianças, dava pena, dava dó. Eu ainda era já uma mocinha, mas tinha crianças pequenas. Tudo ali chorando, né? Dando os bracinhos para os pais, pedindo colo. Gente, eu achei aquilo ali um absurdo. Porque eu pensava, por que eles não liberam logo as crianças? Hoje eu pude entender o porquê. Primeiro tem que consagrar. Primeiro as entidades têm que abaixar, né? Lá, entre aspas, como criança. Tanto que depois que aconteceu, teve uma que veio pro meu lado e começou a me lambuzar de doce. Com uma chupeta desse tamanho na boca. Meu Deus, misericórdia. Então, amados, eu vim trazer um pouco de esclarecimento sobre a verdadeira história de Cosme e Damião, que muitos não sabem, não conhecem, mas que eu pesquisei, porque, como eu falei, eu vivi isso na minha casa. Eu sei o que eu passei lá nos centros, né? E eu cresci uma criança muito medrosa e ao mesmo tempo muito guerreira. Não tinha medo assim de certas coisas. Algumas coisas eu tinha, outras não. Então, amados, Cosme e Damião, eles nasceram na Arábia, eram irmãos gêmeos idênticos. Os seus pais eram cristãos, muito temente a Deus. E os gêmeos, Cosme e Damião, quando cresceram, eles foram estudar medicina lá na Síria. Eles foram para a Síria estudar medicina, porque eles queriam ser médicos. Então Cosme e Damião eram médicos. E eles tinham um apelido muito interessante, que as pessoas lá colocaram nele. Anargiros era o apelido que colocaram nos irmãos. E o que significa Anargiros? Significa inimigos do dinheiro. Quer dizer, eles eram médicos, mas eles não cobravam nada. Eles não cobravam para atender as pessoas, porque lá era uma região de pobreza. E eles eram cristãos, e eram cristãos bondosos de coração. Por isso eles não cobravam nada. E colocaram esse apelido neles. E por eles ser conhecido e fazerem o bem, eles atraíam muitas pessoas para aquela região, para aquela cidade, para aquela pequena cidade lá de Egeia. E essas multidão iam, muitos, para ouvirem o que eles pregavam. Porque além de ser médico, eles pregavam a mensagem de Jesus. Eles pregavam salvação. Eles falavam de um único Salvador. E aquela cidade era uma cidade muito idólatra. As pessoas lá não conheciam a palavra que libertava. Eles não conheciam Jesus. Eles serviam imagens de escultura. Eles se dobravam diante delas. E o que aconteceu? Havia um imperador muito ruim. E esse imperador romano, ele odiava os cristãos e perseguia os cristãos. E quando ele ouviu falar dos dois irmãos que eles pregavam, ele enviou
um subordinado dele, com o nome Lísias, ou Lisias, lá para Egeia, que era a cidade que o Cosme e Damião estava. E esse subordinado perseguiram Cosme e Damião e os prenderam. E por eles não se submeter aos ídolos deles, não se dobrarem diante dos ídolos deles, eles foram decepados. Cortaram a cabeça deles. Cortaram a cabeça dos dois irmãos. A comando e a mando desse imperador romano, Diocleciano, era o nome do imperador, Diocleciano, que odiava os cristãos daquela época, que perseguiam os cristãos no 3º século depois de Cristo. E os dois irmãos foram mortos. Por quê? Qual foi o crime deles? Qual foi o crime de Cosme e Damião? Pregar a palavra, pregar a verdade, pregar Jesus, que Jesus era o único caminho, a única salvação. Por isso que eles foram mortos. E isso acontece também nos dias de hoje. Quantos cristãos estão sendo perseguidos em países que o evangelho é proibido de entrar? Não é verdade? Então, Cosme e Damião, eles foram torturados e mortos, decepados. Por quê? Esse imperador Diocleciano odiava os cristãos. E Cosme e Damião eram fiéis a Cristo e não se dobraram diante das imagens de escultura deles. E a Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura, nem o que há em cima nos céus, nem o que há na terra, e não te encurvarás a elas, diz o Senhor lá em Êxodo, capítulo 20, versos 4 e 5. E foi isso que aconteceu. Por não se dobrarem diante das imagens, eles foram mortos, mas eles eram cristãos. Jesus, amados, Jesus na sua palavra também, ele deixou grandes ensinamentos. E lá em João 14, 6, Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse que não tem como ir a Deus a não ser por Ele, que Ele é o único caminho. Para ir a Deus, você tem que ir a Jesus, não tem como. Você não pode ir a Deus através de Cosme e Damião, pedindo a Cosme e Damião, pedindo a João, pedindo a Maria, pedindo Pedro, pedindo a Paulo. Não pode. Jesus também nos ensina na palavra dele que ele não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. Não há outro nome. Amados, o nome de Jesus o inferno estremece. Então nós devemos se curvar somente diante de Deus. E foi o que Cosme e Damião fizeram. Portanto, amados,
Jesus, o nome que está acima de todo nome, ele nos ensina que nós devemos conhecer a verdade. Em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que há por trás desses santos? Aí, amados, eu vou falar aquilo que eu pesquisei e que eu pude discernir através da palavra de Deus. O que há por trás daquelas imagens de escultura são demônios. São demônios subordinados ao diabo. Jesus diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Então são espíritos de demônios enganadores que enganam, porque Deus abomina a idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o Criador, aleluia, ele é o Criador. Oh, aleluia. Ele é o Criador que criou todas as coisas. E só ele é digno que todo joelho se dobre diante da majestade dele e toda língua confesse que ele é o Senhor, porque ele é o Senhor. Muitos lá atrás foram perseguidos. Pedro morreu crucificado e se achou até não merecedor de ser crucificado em pé, de braços abertos na cruz, como o Senhor dele. Ele se achou indigno de morrer como Jesus morreu. Então Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Muitos perderam, como João Batista, a sua própria cabeça, e como Cosme e Damião também. Então, amados, leia a Bíblia. A Bíblia tem muitos ensinos e acaso de vida e morte. Conhecer a verdade liberta. É caso de vida ou morte, é você que escolhe. Então, amados, em 2 Coríntios 6, verso 14 a 16, diz mais: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ele é a luz. Ele é a luz, ele é a verdade. Então, amados, é isso que eu gostaria, de que vocês observassem. Leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus, pesquisem, procurem saber sobre muitos santos aí, entre aspas, que vocês estão idolatrando, estão se dobrando. Nós vamos prestar conta a Deus, sim. E não adianta se justificar diante de Deus que não conhecia a verdade, não. Porque a verdade está sendo pregada diante de Deus. Eu estou aqui hoje alertando vocês. Na época lá atrás, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu não tinha ninguém que pregasse isso para mim, não, amados. Eu não tinha ninguém que pregasse isso para mim, não. Eu fui uma criança muito oprimida. Também pudera. Os meus pais, quando iam para o centro de macumba lá, desenvolver lá, quando a gente não ia, tinha que ficar em casa, sabe o que eles faziam, achando que estava fazendo bem pra gente? Eles mandavam lá aqueles santos, aquelas entidades lá, visitar a gente, para cuidar da gente, para proteger a gente. Pode uma coisa dessa? E pelo contrário, eu e os meus irmãos lá, a gente ouvia era barulhos e barulhos e barulho, que a gente ficava tremendo de medo. Eles faziam uma ruaça, aqueles espíritos imundos lá, na minha casa. A gente tinha medo. Eu tinha até medo de abrir a porta e ir lá para fora, na escuridão.
Então Jesus me libertou disso tudo. Ainda tem muita coisa em mim que Deus está trabalhando, amém, glória a Deus, mas eu achei necessário colocar esse vídeo assim, para explicar, né, a verdade sobre Cosme e Damião, né, que morreu por pregar a palavra e por não se dobrar diante de imagem de escultura feita por mãos de homens. Eles não apapam, eles não falam, eles não ouvem, essas imagens não ouvem não. Mas Deus ouve o seu clamor. Amém, amados? Então é isso, boa tarde, que 27 de setembro vocês possam lembrar desse dia, não como dia de Cosme e Damião, mas que um dia que Deus nos preparou e que Deus nos abençoe. Amém?